galera, beleza? Estamos aqui para o segundo episódio do podcast do Grupo de Mídia, com um time de respeito. Estou aqui com a Malu, que é conselheira do grupo, o Gui, que ajuda a gente no pilar de educação, a Helena, que nos dá a luz de diversidade e inclusão, que é um dos temas principais que a gente tem hoje no grupo. A gente vai tratar bastante disso aqui no papo de hoje. Queria muito agradecer os patrocinadores do Mídia Dados. Aqui o nosso podcast é um long tail de bater papo e fazer que cheguem assuntos ao mercado que sejam quentes, que sejam do dia a dia, que conte um pouco do que o grupo de mídia está fazendo. No primeiro episódio a gente contou, para quem não viu, só buscar que está aqui. A gente falou muito desse novo momento do grupo de mídia, do que a gente está vivendo, como a gente está encarando esse modelo no mercado e revitalizando o grupo de mídia, sendo mais inclusivo, incluindo profissionais de veículo, profissional de anunciante, onde o mídia trabalhar, ele é muito bem-vindo no grupo de mídia, seja ele onde ele estiver. E aqui estou com a Malu, é a Malu, conselheira do grupo. Chamo ela 2, 3 vezes por semana para me ajudar nas coisas. Queria te agradecer muito aí a presença, Malu. E muito obrigado por estar junto com a gente no grupo de mídia. Obrigada a você. E o Gui toca bastante a área de educação. A gente hoje tem projetos muito relevantes que a gente vai conversar. Obrigado pela presença aí, Gui. Valeu, Fabinho. E Helena, vou colocando para você, que é nossa luz aí, falando quando a gente fala do tema de diversidade. Como é que você enxerga o jeito que a gente está atuando e como a gente está encarando a diversidade de uma forma transversal dentro do grupo? Bom, primeiro, super feliz da gente poder estar tendo essa conversa, né? Eu acho que isso é um grande primeiro avanço, um grande primeiro momento. A gente precisa reconhecer que a gente precisa falar mais sobre isso, que a gente precisa colocar na mesa. Principalmente nós, os publicitários, né? As pessoas que estão pensando a comunicação nesse país, as pessoas que estão pensando naquela coisa que eu sempre falo, que é muito elementar, do primeiro período da faculdade de comunicação, de qual é o papel da publicidade. Se a gente constrói representações sociais, se a gente valida, se a gente reforça, eu acho que eticamente a nossa responsabilidade, principalmente enquanto líderes da indústria, é o que a gente está construindo, o que a gente está reforçando, o que a gente está validando. É uma perspectiva inclusiva e que representa um país como o Brasil, de 56% de pessoas negras, de 52% de mulheres, de territórios e tudo muito diferente, ou a gente está continuando reforçando os mesmos estereótipos, os mesmos lugares das mesmas pessoas. Então, perceber o grupo de mídia, e eu lembro do convite, eu vinha conversando com a Malu e com o Ivan, que não está aqui, mas estava no primeiro episódio, há muito tempo sobre isso, e a minha reflexão era assim, tá, mas o que dá para construir aqui? E quando vocês colocam que assim, é um novo momento, do novo grupo de mídia para todas as pessoas, falei assim, aqui a gente tem um caminho legal, porque quando a gente pensa em mídia, a gente está pensando em distribuição, com quem a gente está conversando, que conteúdo a gente está entregando, onde a gente está entregando, onde estão essas pessoas. Então, perceber que o grupo de mídia se propôs a puxar uma agenda, e aqui eu acho que a gente precisa realmente se posicionar nesse lugar, de puxar uma agenda para construir um mercado onde a mídia seja cada vez mais democrática, tanto na perspectiva das pessoas, quanto daquilo que a gente está produzindo e entregando, faz muito sentido estar aqui. E eu acredito nesse modelo. Eu acredito no modelo de quem tem coragem de discutir, mas que principalmente tem coragem de propor soluções. Eu acho que a gente tem que ser crítico, mas tem que ser propositivo e fazer apontamentos para construir esse futuro que a gente está decidindo hoje, que a gente acredita e que a gente quer para a gente, para as nossas famílias, enfim, para todo mundo. E Malu, você como conselheira que conduziu bastante das conversas com a Helena, como é que você sente a gente conduziu nisso? Bastante, é um jeito assim bem sutil de dizer que eu fiquei no pé dela, até ela dizer sim. Foi até dizer sim, realmente, foi isso, assim, porque enquanto tô pensando, ela não desistiu. Não, exato. Não, é porque assim, eu acho que a gente está num momento como indústria, e o grupo de mídia
faz muito parte disso e tem que fazer, que chama a gente para uma responsabilidade muito diferente do que foi até agora. Eu acho que a gente foi, em muitos aspectos, espectadores de uma série de mudanças e transformações, muitas vezes vítimas de mudanças e transformações, e agora a gente tem que ser agente dessa mudança, né? Então, eu penso muito no grupo de mídia, no seu legado do que foi até agora, e do que tem para ser adiante, né? E o que mais está me encantando nesse momento é essa intencionalidade prática de sentar com você e falar, cara, a gente precisa fazer isso, vamos embora, vamos fazer, então vamos mudar, e a gente estava acabando de falar agora aqui no Esquenta, vamos crescer isso para uma outra coisa, vamos. Não tem amarras, não tem... Tem muita vontade de fazer, né? Eu acho que a gente tem... A visão está clara, o compromisso está claro, e a gente vai errar em muitas coisas, já vou avisando, mas existe essa intencionalidade e essa clareza de que a gente tem um papel de mudar e uma responsabilidade muito grande para fazer isso. Então, acho que é um momento muito especial mesmo, porque depois de anos, né, Fábio, a gente está desde 2019, na verdade, no making of do novo grupo de mídia. E agora a gente está sentado aqui para entregar uma série de coisas que já começam a acontecer, e é pontinha de iceberg, mas é isso, hoje a gente começa a andar e realizar coisas, a gente está fazendo coisas incríveis juntos, que, cara, é o que vai começar a produzir essa mudança e esse movimento, e a gente vai puxar essa fila e as coisas vão andar. Então, eu estou super, super feliz por isso. Não, e eu acho que a gente tem um desafio enorme. Um dos principais pilares do grupo é a educação, né? É como a gente forma o profissional. Como é que a gente deixa esse profissional fazendo as escolhas mais agnósticas possíveis, né? A gente vive um momento de muita compra, está dentro de plataforma, muita compra está dentro de universos específicos, tem muita coisa dominante, e o grupo tem como pilar fundamental divisão e busca de conhecimento. Quando a gente olha em divisão e busca de conhecimento, a inclusão é primordial, porque o conhecimento, ele demanda o acesso a ele, né? Então, quem não tem acesso ao conhecimento não consegue entrar e competir com quem tem acesso ao conhecimento. Então, uma das coisas que a gente busca, a gente debateu bastante, né, Helena, é como que o grupo consegue colocar o conhecimento a mais pessoas que ele possa fazer. Porque no final do dia, a gente é uma entidade sem fins lucrativos, que graças a Deus a gente tem grandes patrocinadores que ajudam a gente, que estão sempre apoiando o grupo e as iniciativas que fazem o mercado ir para frente, deixam o grupo forte como ele para que a gente possa investir nisso. Então, a gente tem hoje um projeto educacional que a gente está colocando em pé, muito capitaneado pelo Gui, pelo time de educação. Tem bastante gente aí. Obrigado a toda a galera que está focado nesse projeto, que também tem um olhar de inclusão, né, dentro do projeto. E queria que você contasse um pouquinho, Gui, de como está esse rolê. Obrigado por ter citado todos os outros. Acho que eu sou só um mero representante de um time muito grande. Sempre. E eu acho que cada vez mais o que a gente começou a ver é a intersecção entre diversidade, educação, carreiras. Acho que cada vez mais a gente vem falando com muito mais gente do que a gente falava antes, que a gente entendeu que educação é a ponte para várias outras disciplinas e vários outros comitês, né, como a gente chama, de evolução e de desenvolvimento que a gente está falando. Só para dar um passo atrás, acho que é engraçado essa questão do grupo de mídia do novo momento, né? Eu acho que eu sou o único mídia de agência e eu sinto essa diferença nitidamente assim, no grupo, até mesmo na qualidade das discussões. Eu era do grupo antes e agora, com a entrada de agências, anunciantes, pessoas com outras visões, as discussões ficam muito mais ricas. Assim, você discute e vocês colocam a gente em posições muito difíceis, que é muito gostoso, de verdade é gostoso. Que bom que você gosta. Mas a gente cresce, porque se todo mundo concordar com o que eu digo, para onde a gente vai, né?
acho que isso tem uma coisa que é muito gostosa. Essa troca, obrigado por fazer parte, obrigado por ter enchido o saco dela, obrigado por aprovar essas maluquices rápidas, mas, tipo, obrigado por discutir. E voltando para a educação, acho que, assim, a gente vem falando muito de um projeto de educação e ele vai por duas grandes vertentes, né? Uma é, a gente quer disponibilizar educação, conteúdo para a formação de jovens e aí novos talentos sendo de mídia, e aí não entrando, mídia de agência, mídia de clientes ou outras, não. Formação de mídias, porque hoje a gente entende que falta até um conhecimento básico, de evolução. Às vezes você vê profissionais que se formaram muito em plataformas, que eles têm um conhecimento muito específico de plataformas. Aí você vê uns que se formaram muito em mídia offline, e tem muito específico. Não tem uma homogeneidade, vamos dizer assim, de formação. Então, acho que o grupo de mídia sempre foi muito referência o mídia dados, de trazer o conceito, o que é, trazer a técnica mesmo, né? Então, hoje o que a gente está fazendo, desenvolvendo um curso que ele vai ter uma trilha de conhecimento para ter essa técnica bem desenvolvida, todas as métricas e todos os pontos, e a gente começa ele também com a questão de desenvolvimento de diversidade. Então, a gente desenvolveu um curso básico de formação de mídia, que envolve todas essas áreas, e ele vai partir de um bootcamp para 30 talentos. E aí, obviamente, é o que a gente estava discutindo, né? Buscando a diversidade e inclusão dentro desses 30. Então, até o que eu falei, intersecções, a gente estava batendo os critérios, né? Como que a gente vai refletir total da população? Não vai? Acho que vocês sabem muito mais que eu estou cuidando de educação ali, o conteúdo, e conto com vocês para me ajudar quais tipos de profissionais a gente vai, mas estamos indo, vai lançar agora, estamos assinando o contrato, vai dar tudo certo. É que esse pilar especificamente, desculpa já, só para complementar, eu acho que ele é muito fundamental, porque de todas as iniciativas, de todas as diretorias do grupo de mídia, a de educação, ela tem é a corrigida base, né? Assim, ela é anterior até ao que a gente enxerga hoje como, desafios e oportunidades que a gente vê, assim, muito do dia a dia do nosso mercado. A gente está falando de corrigir para o futuro, né? Então, é ainda mais importante que essa visão esteja desde da escolha dos parceiros que vão estar com a gente nesse pilar de educação, de como é que a gente imagina o depois disso, né? Que empregabilidade a gente vai poder garantir para as pessoas que se formam ou passam por esses cursos. É tão amplo, é tão mais amplo, mas exige muito esse olhar desde o começo, porque se a gente não acerta agora, a gente perpetua o erro, né? E esse é o grande risco que a gente precisa evitar. A gente até estava falando que ele envolve tantas áreas, que a questão de empregabilidade é uma, mas é como esses profissionais vão ser recebidos dentro desses locais, que até a mentoria que vocês sugeriram, que é super importante. É muita coisa. Às vezes, muito. Eu acho até Fabinho, que a gente demorou muito, mas você é um cara ansioso, eu sei disso, a gente correu, você cobrava a gente para vamos embora, vamos fazer, mas eu acho que quando a gente começou a ver a quantidade de coisa que a gente tinha que fazer, foi uma coisa assim, por onde a gente começa, onde a gente estrutura, vamos começar aqui com curso básico de formação, mas depois, tem um monte, assim, a gente já está começando a pensar em etarismo, como é que a gente faz reciclagem de profissionais. Mas a gente precisava começar de algum lugar. Então, a gente começou do básico. Vamos primeiro focar na formação para depois ir evoluindo. Então, já estamos com o curso básico fechado. O próximo passo vai ser um curso intermediário, avançado e assim vai. A gente vai desenvolvendo essa trilha de conhecimento e aí é aberta para todos. Vai ser uma plataforma digital onde cada profissional vai poder entrar e vai poder comprar o seu módulo e o seu curso. Ou as empresas vão poder também ali pagar para os seus funcionários como um benefício e tudo, para um desenvolvimento mútuo. Isso eu estou falando mais da trilha de conhecimento, tá? Não desse bootcamp. Esse bootcamp que é a formação de 30 jovens, vai ser feito e bancado pelo grupo. Então, o grupo vai fornecer e vai pagar essa formação desses 30 primeiros jovens para colocar já no mercado. E depois a plataforma, ela existe um on-demand dela que todo mundo vai poder entrar e comprar e fazer o curso, mas esses primeiros 30 a gente intencionalmente quer fazer 100% ele focado em inclusão. Então, e a ideia é que a gente tenha apoio
para, em conjunto com o grupo, colocar isso na rua de patrocinador. A ideia é que a gente patrocine o curso como um todo e a gente busque nos parceiros as vagas. Então, eu já fiz uma sondagem e eu tenho certeza que vai dar super certo. A gente vai ter essas... são 30 pessoas que entram e vão ser selecionadas e 30 vagas com intencionalidade. Então, são 30 vagas para pretos que a gente quer colocar e formar esses 30 com garantia de emprego. Então, a gente vai chamar os anunciantes, os veículos, as agências para ceder essa vaga de um profissional que vai estar sendo treinado nesse bootcamp em parceria com a Soul Code. Como é que você vê isso, Leandro? Eu estava ouvindo aqui o Gui, eu já estou imaginando o tanto de coisa que tem aqui para a gente fazer. Eu acho incrível, eu acho que é absolutamente necessário e que a gente precisa pensar nesses ciclos completos. Por quê? A parte inicial, né, essa porta de entrada no mercado, muitas vezes dando em termos de conhecimento, ou para esse jovem profissional, ou para esse que ainda está saindo da faculdade, acessar às vezes um conhecimento que às vezes ele só acessaria quando ele entrasse ou na plataforma ou no veículo, né? E aí a gente está falando de ferramenta, de plataforma, de dinâmica da agência. Então, assim, você oferta isso para as pessoas porque você já sabe que ela só conseguiria isso num segundo momento. Isso é fundamental, porque você expõe essas pessoas ao nível de conhecimento, ao nível de tecnologia. Mas se a gente não pensa no ciclo completo da empregabilidade, a gente faz algumas coisas que só reforçam essa disfunção que a gente observa no mercado. Um é reforçar a ideia de que nunca tem profissional preparado o suficiente de grupo subrepresentado. E aqui eu estou falando de negros, mulheres, pessoas com deficiência. E isso não é uma exclusividade do nosso segmento, não. Assim, a gente vê isso o tempo inteiro nas indústrias, nas empresas, de vamos fazer um curso de formação, vamos fazer um curso de formação. E eu fico assim, mas até quando, gente? A pessoa faz 30, 40, 50, 60 anos e ela ainda... Né? Exatamente. E aí, ok, fizemos. Aí, às vezes, você consegue fazer o programa de empregabilidade. De posições de estagiários, de posições de jovens aprendizes, de posições júniores. E, às vezes, você consegue encaminhar essa pessoa para o mercado de trabalho. Ela está lá alocada numa empresa X. Passa 1, 2, 3, 5 anos, a pessoa permanece exatamente na mesma posição. Sim. Porque a gente precisa olhar que a jornada de encarreiramento, ela não passa só por skill técnico, ela passa por soft skill, mas ela passa sobretudo, e aqui eu vou fazer um recorte muito, muito delimitando, falando de pessoas negras, porque aí eu falo desse lugar, não passa só por um lugar de soft skill e hard skill, passa por um lugar de se reconhecer valor nesse sujeito, nessa pessoa que antes não estava ali. E aí eu queria fazer um link com o negócio que você falou no primeiro bloquinho. Assim que você começou a falar, você estava falando sobre conhecimento. A gente precisa trazer conhecimento para as pessoas, a gente precisa dar e fazer esse compartilhamento. E aqui eu fiquei pensando comigo. Eu falei assim, e a via de mão dupla do conhecimento que a gente traz e que a gente aporta para um lugar que não conhecia, porque ele era formado pelas mesmas pessoas. Sim. E aí eu faço o jumping aqui com o que você trouxe, que foi o seguinte, inovação não nasce no consenso, nunca nasceu. Sim. Inovação nasce no dissenso, nasce na pluralidade de ideias e vamos colocar. E quando aí eu faço esse link de diversidade, de inovação, mas nasce no dissenso. Mas quem a gente está acostumado a divergir da gente? Porque tem isso. Eu aceito que você divirja de mim, mas talvez você eu não aceito tanto porque eu acho que você não tem o repertório que eu tenho, que ele tem. Aí vem a questão dos vieses. Aí vem a questão da estrutura que se sobrepõe, aí é o momento que a gente precisa reconhecer, que é a conversa que a gente está tendo. Estamos num país estruturalmente racista, estamos num país estruturalmente machista. Não estou falando de CPFs, não estou falando do Fábio, do Malu, não estou falando das pessoas. Eu estou falando de uma estrutura que se mantém. Então, a gente vai precisar pensar em trilhas, em formatos onde a presença dessa pessoa ela é desejada,
E a gente vai trabalhar, as empresas vão trabalhar para que ela esteja. A gente vai precisar pensar de, além da formação, porque a gente nem quer mais usar esse termo de formação, a gente está falando assim de conhecimento mesmo, distribuído, né? Acessível, e aí a gente pensa na inclusão, porque o diverso na dimensão do, muitas aspas, visível, né? Assim, olha, X% de mulheres, X% de negros, X% de qualquer outro grupo subrepresentado, é fundamental e a gente não pode abrir mão disso. Mas a gente não pode dissociar isso da perspectiva da experiência de pertencimento. Porque senão a gente vai trazer por uma porta e a pessoa vai evadir pela porta do lado. Porque aquele ambiente muitas vezes é tóxico para ela. Porque muitas vezes esse ambiente é um ambiente onde você olha para o lado e fala assim, gente, mas cadê meus iguais? Cadê a posição de liderança para eu poder me projetar para esse lugar? Porque se eu não vejo, não existe, gente. Se eu nunca vi uma mulher negra em posição de liderança, eu posso ser a primeira? Até posso, mas vai me exigir um pouco mais. Mas se eu tenho exemplos de olhar para aquilo e falar assim, eu sei o que essa pessoa... Eu sei que essa pessoa sabe o desafio e o quanto é para chegar ali. Então, para mim é fundamental pensar a experiência de inclusão, de pensar nesse ciclo completo, de valorizar conhecimentos. Eu sempre trago esse exemplo, gente. Eu falo, o que não é o mototáxi? Eu sou do Rio de Janeiro, para contextualizar, porque é importante que as pessoas saibam. Então, assim, Rio de Janeiro... A existência do mototáxi. Exatamente. A existência do mototáxi numa geografia do Rio de Janeiro, que é a geografia onde as favelas cresceram para cima, então a gente não é plano, né? Então cresce ali no morro. O que é o mototáxi se não uma solução de logística? Sim, total. Não dá para hierarquizar o conhecimento. Porque boa parte do conhecimento, eu posso dizer que a maior parte do conhecimento que eu adquiri na minha vida e que faz diferença para mim hoje, pessoalmente e profissionalmente, eu não recebi de ninguém que estudou na Ivy League. Eu não recebi Ivy League, né, as grandes universidades, né, nos Estados Unidos americanos, para ser inclusivo, né, porque nem todo mundo sabe o que é isso, eu aprendi há pouco tempo. Eu não recebi de pessoas que falavam inglês, alemão, francês, que tinham viajado para 40 países ou tenham estudado, sei lá, em Harvard ou tiveram feito poli. Eu recebi isso de pessoas que tinham a 4ª série primária, meu pai e minha mãe. Sim. Os maiores conhecimentos de vida que me fizeram me manter, sobreviver e continuar, vieram. E isso é conhecimento. Eu aprendi com eles sobre gestão de pessoas, sobre gestão de processos, sobre engajamento. Só que não é o conhecimento da academia, que é o valorizado, desse lugar padrão, né, desse lugar oficial. Então, como é que a gente também aprende a entender? A gente tem 500 plataformas de mídia, e aqui, gente, com todo respeito, a gente está num ambiente seguro, né? Sim. Com as milhões de pessoas que estão nos assistindo, a gente olha para as periferias e tem veículos incríveis, periféricos, tem produtores de conteúdo incríveis, tem agências de mídia fazendo trabalhos interessantíssimos. Como é que a gente aprende? Sim. Como é que a gente se comunica? Porque esse é o Brasil real também. Porque às vezes a gente quer, é maravilhoso, né? Eu venho da indústria de bens de consumo, né? Anteriormente. A gente quer falar com o Brasil inteiro, com uma estratégia pensada por 0,3% da população. Que nunca, às vezes, pisou fora do seu bairro. Que muitas vezes não sabe o que é uma rádio comunitária e o valor da rádio comunitária para aquele comércio local. Sim. Então, assim, essa possibilidade de troca e de valorizar conhecimento, que não é só daqui para lá, mas também é de lá para cá, eu acho que é o que vai fazer a gente fazer essa disrupção que a gente precisa de ser cada vez mais eficiente e trazer cada vez mais resultados. Porque no final do dia, gente, eu acredito em D&I, obviamente, porque é o certo a ser feito. Eu realmente acredito nisso, é o certo a ser feito. Mas também porque é melhor para o negócio. Sim. No final do dia, a gente está falando das marcas e das nossas empresas que precisam dar resultados. Total. E o que a gente está falando assim, é de ter as pessoas certas tomando melhores decisões justamente porque elas aportam um conhecimento que antes a gente não tinha. Você sabe que na Widen, só para fazer um paralelo da empresa, a gente criou uma métrica que chama Client Face, diversidade de Client Face. Porque a gente começou a perceber que diversidade trazia pessoas, mas elas ficavam no back. Falou, cara, vamos criar um índice aqui de Client Face. Tipo, quantas pessoas efetivamente negras estão de frente para o cliente, estão em cargos de liderança. E aí a gente começou a trabalhar esse número, assim, vamos colocar, que foi super legal, assim, de começar, assim, é um dedo na ferida, mas se você não colocar esse dedo na ferida, você nunca vai melhorar.
Sim, se falar, eu tô certo, eu tô 100% bem, não. Mas é um número que você fala, cara, beleza, vamos trabalhar em cima desse número que é real, sabe? E não ficar falando, beleza, eu tenho um monte de gente aqui que eu acabei de contratar e que não sobe, não cresce, não vai. Acho que esse é um ponto vou legal. fazer um comentário que eu acho que tem a ver com o grupo de mídia especificamente e essa nova gestão que tem a ver com entender isso como uma questão transversal. Porque a diretoria de diversidade e inclusão, que eu imagino que vocês devam ter tocado nisso no primeiro episódio, né, que a gente está formado, ela é transversal justamente por esse sentido, nesse sentido. E não dá para a gente isolar as discussões como, agora a gente vai fazer um negócio super separado e específico aqui e completamente desamarrado das demais áreas ou o revés. E o que está sendo muito legal é que, assim, quando vocês trouxeram a discussão do critério, por exemplo, para essa questão da seleção dos 30 jovens que vão ser formados, a olho nu, à primeira vista, parecia que era só uma discussão de critério. E aí, de repente, quando a gente traz isso, puxa, sai tanta coisa, vem tanta... Aí a Helena traz uma série de coisas, o Ivan traz outra, e surgiu essa ideia de mentoria que, por acaso, eu participei de um projeto já há alguns anos atrás, que era o quê? Gente, diversidade, trazer para dentro é o primeiro passo, é mega importante, a gente tem que fazer. Mas criar condições para que essa diversidade aconteça e que as pessoas cresçam para cargos de liderança é tão importante, ou mais, muitas vezes, porque é onde está a dificuldade, né? Trazer para dentro é uma coisa, né? Como é que a gente cria condições para que essa diversidade, de fato, ela aconteça nos diversos níveis da empresa. Então, nós, o grupo de mídia, eu acho que a gente tem que ter muito claro assim, o que a gente vai conseguir fazer e o que a gente não vai conseguir fazer sozinhos. Sim. E eu acho que isso chama uma responsabilidade para os patrocinadores, inclusive, porque isso não é uma luta nossa. Isso tem que ser uma luta de todo mundo, porque senão a gente vai parar, a gente não vai dar conta de fazer tudo, a gente não vai conseguir abraçar todas as causas, a gente fica falando sobre isso. A gente vai começar por onde? Vamos começar por gênero e por raça, que são as questões mais urgentes e vamos por aqui, porque senão a gente vai tentar abraçar tudo e não vai conseguir fazer. E aí eu acho que tem a ver com isso, né, Fábio? Quando a gente traz isso para o mercado, é isso que a gente vai fazer. Vem com a gente, apoia. É nesse sentido também, é menos... Nesse caso, muito menos sobre o aporte financeiro e muito mais sobre a viabilidade do que isso precisa significar, Total. Porque tem que continuar. Né? Não é só sobre bancar esse curso, mas sobre o que vem depois disso. O transversal que a gente fala, de olhar isso em tudo e tomar o cuidado em tudo, e a gente tem hoje no grupo um monte de liderança do mercado, eu acho que a gente acaba influenciando no todo, porque a gente está falando sempre e com esse viés intencional muito real. Quando, é claro que nesse exemplo, a gente vai fazer um curso de formação com um foco na inclusão e vamos colocar uma pessoa que vai entrar e vai conseguir trabalhar numa empresa que a gente não tem gestão. A gente é uma entidade que está satelitando as organizações. A gente não é a organização. Então vai ter uma organização que uma das pessoas que a gente treinou vai entrar que está mais preparada para receber esse talento. E vai ter uma outra que vai estar menos preparada para receber esse talento. O que a gente pode fazer, Helena, e eu estava refletindo no que você estava falando, e a gente tem que fazer, é continuar mentorando essas pessoas e se der errado o primeiro caminho, que tem muita chance de dar, como você bem colocou, da pessoa não ser recebida, o lugar não está ainda pronto para ela, mesmo que a intenção seja positiva, porque ninguém vai abrir uma vaga querendo que aquilo não dê certo, a ideia é que dê. Mas pode não dar. Eu acho que não dá é muito positivo. Eu tenho investimentos fora da publicidade e um deles é um time de futebol, né? E eu converso muito com os meninos que o meu maior desafio é quando eles não virarem jogadores. E o futebol, ele lida muito com o gueto, né? Os meninos vêm com uma necessidade de vida de conseguir aquilo. O conseguir andar, e muita gente muito carente. Então, a minha preocupação, o que deu certo é tranquilo, porque ele estourou, ele foi embora. E o que não conseguiu?
o que não conseguiu estudar, que não conseguiu um caminho. Então a gente tem uma responsabilidade muito bruta. E eu acho que num paralelo, o grupo de mídia precisa ter isso. E teu puxão de orelha, acho que é bom, Helena, porque a gente não pode dar só o primeiro passo, a gente tem que dar a mão e seguir caminhando junto. Agora, como é que a gente dá essa continuidade? Tem muita vontade do nosso lado, porque o grupo aqui, a gente está fazendo esse trabalho completamente on top of do da que meia-noite tudo às que 6, já tem, as horários on que o top Guilherme... off de tudo que a gente faz, né? E eu estou muito feliz porque eu vejo projetos e coisas andando. O Gui esses dias me ligou e a gente está para colocar um projeto na rua, finalizar ele, já está no meio do caminho. Estamos acabamos de lançar o shortlist, que ele me ligou e falou, pô, cara, não vai ter Young em Cannes de mídia. A gente não pode não ter Young de mídia em Cannes. Eu falei, não mesmo. Ele falou, pô, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos. Aí ele falou, vamos fazer tal e tal. Eu falei, pô, vamos. E estamos com um processo. E aí quando a gente foi fazer, eu liguei para Malu, falei, Malu, preciso ter um olhar de diversidade nisso, porque se a gente não olhar, a gente vai ficar... Vai levar quem sempre foi. Mais do mesmo. Perpetuar o erro, gente. Mas Gui, conta um pouquinho de de onde veio o insight e eu compro essas ideias, né? Porque eu acredito, Malu, tem uma coisa que é muito... O grupo não é para ficar com o dinheiro no caixa, é para fazer que o dinheiro gire e a gente seja mais inclusivo e faça coisas bacanas, né? Total. Acho que eu já vou chegar nele aí também, juntando duas coisas. Primeiro, o que a Malu falou, que a gente vai errar também. Eu sei que não está perfeito, a gente pôs essa iniciativa em 10 dias no ar. 10 dias, cara. Estamos melhorando, vai acontecer. Acho que é importante fazer e juntar o que a Helena falou. É engraçado, porque... acho que essa palavra é errada, mas... o simples fato de fazer e começar a se preocupar com essas novas questões nos obriga a pensar diferente do óbvio. Então, por exemplo, a gente estava discutindo a divulgação das vagas de aquisição desses 30 talentos do Bootcamp. E aí a gente começou a conversar. Não adianta eu querer divulgar isso onde eu sempre divulguei, porque eu não vou captar os 30 talentos onde eu tenho. Então, peraí, aonde eu tenho que divulgar, tá? E aí até a gente começou a pensar, e até foi uma conexão que foi, só fazendo parênteses, o Young Media a gente fez uma competição já tradicional, que geralmente a gente faz uma competição entre jovens de até 30 anos, eles competem aqui no Brasil e eles vão para Cannes, tem uma viagem para o Festival de Cannes. Eu só acho que a gente devia ampliar um pouquinho esses Youngs de 30 anos. Esse de 30 é do festival, não sou eu. É da regra de Cannes. É a regra de Cannes. Mas aí a gente estava até conversando, né, sobre esse é o festival e a gente falou, pô, esse ano não vai ter, precisa ter. Eu sou um ex-Young e a gente estava conversando com os ex-Youngs. E aí a gente falou, cara, não precisa ter. Aí eu falei, porra, vou ligar pro Fabinho. Pode falar a palavra aqui? Foda-se. Falei, vamos lá, vou falar com o Fabinho e tal. E você comprou na hora, né? Você falou, cara, não, tudo bem, mas eu vou ligar pro Malu que não pode ser o óbvio. Falei, do caralho, vambora. Já falei 2 palavrões em meia hora, em 5 minutos. E aí a gente propôs que foi até o Fabinho que falou, o briefing ser as mídias do G10, que são a comunidade das favelas, né? Como eles chamam. E aí é que eles têm uma puta estrutura, que são 20 milhões de pessoas periféricas, tudo que você já sabe mais do que eu, tô cantando aqui o padre rezar a missa, mas assim, a gente fez deles. E aí, quando a gente falou do Bootcamp, eu já comecei a lembrar deles. Eu falei, não, peraí, vamos usar eles para começar a divulgar na periferia para aquisição de talentos. Então, assim, começa a te colocar em lugares não óbvios, o que é muito legal, sei lá, para mim é legal. Eu acho que é legal mesmo, gente. Assim, eu não acho que é ruim, não. Eu acho que é isso. A gente precisa sair do óbvio, porque o óbvio é o que está posto, é o que faz a gente chegar até aqui e não vai produzir a mudança que a gente quer. E quando a gente entra nesse processo de pensar, eu acho que é isso que a gente precisa. Várias pessoas, várias empresas perguntam, mas como que eu não estou preparada? Gente, mas ninguém vai estar. A gente precisa de 2 coisas. Tem que ter coragem para começar e tem que ter responsabilidade para manter.
Porque é isso, assim, opa, vamos contratar. Agora eu não sei o que eu faço. Não é o voo de galinha. Não é. Assim, Não. E nem é um tiro de 100 metros, que é o que a gente gostaria que fosse. Sim. É uma jornada, muitas vezes com barreira. Então, assim, a gente precisa se projetar para isso. E à medida que a gente começa, que a gente vai se repensando, a gente começa a repensar que até a boa intenção estava pautada numa premissa errada. Né? E aí, por isso que eu falo assim, gente, mas a gente não tem que julgar a intenção, a gente tem que julgar o ato, o que a gente precisa corrigir. E a gente vai entendendo que você não precisa de um super especialista para fazer isso. O processo de reflexão, de ter as pessoas na sala te ajudando a refletir, vai te reorientando o caminho. Então, por exemplo, a gente foi lá e comentou nas periferias. Maravilha, tem um recorte social, mas a gente está falando de raça. A gente está associando que toda pessoa negra é pobre. É isso que a gente está fazendo? Ups, não tinha pensado nisso. Mas existe um dado que mostra que, estatisticamente, a maior incidência. Só que a gente precisa ter esta consciência. Não, mas a gente está fazendo porque tem uma maior incidência e precisando que a gente precisa concentrar recursos, a gente está fazendo. Mas é essa reflexão, sabe? Que a gente começa a aterrissar. Uma das reflexões, conversando com o Gilson lá do G10, né? E eu fui lá conhecer e fazer, tem uma ajuda que a gente faz lá, e não tem nada a ver com nada, mas eu fazendo. E a quantidade de gente formada, com conhecimento, que tem letrada, que está lá e só não tem oportunidade, é enorme. Exatamente. Então, não é muito apenas o formar. O nosso formar técnico, que a gente está falando aqui, de como é que faz bidding no Google, de que jeito você faz a programação do TikTok, de que jeito que você vai, qual é a cobertura e frequência de mídia, isso a gente precisa ensinar, nem na universidade ensina direito. Então, essa a gente tem que fazer, a gente tem que letrar todo mundo. Então, tem muita gente muito boa, porque fica a ilusão, né? Assim, fala, não tem o preto na favela que fala inglês. Tem, desculpa, tem, você não está indo lá. E quando você dá a oportunidade e você vê essa oportunidade sendo dada, o jeito que ele garra é tão pesado que não vai. Eu acho que se a gente conseguir ficar do lado, mentorar, como a gente está colocando aqui, e vai demandar tempo de cada um. E eu vou querer dar meu tempo. Então a gente tem em cima da mentoria, tem um dos projetos que está dentro que a gente criou lá atrás, né, que estão no trabalho que a gente fez de reposicionamento, que é um projeto de Shadow. Então, eu acredito. E a gente quer abrir e ter, e vai ter isso, quem quer fazer mentoria, quem quer se dedicar 2 horas do teu mês, 3 horas do teu mês, aberto no mercado. E a gente vai ter as pessoas que precisam ser mentoradas. E vai ter os mentores que vão querer dar tempo de mentoria. E eu tenho certeza que esse match vai ser muito positivo. Eu acredito. Vai ter que ser um bloco de gente, né? E tem uma coisa, Fábio, dentro disso, que eu acho que é sempre importante a gente discutir, né? E você estava falando assim, estou ensinando para rezar a missa. Eu sempre digo, gente, o óbvio precisa ser dito. Sim. O óbvio precisa ser falado. Não pra você, né? Mas pode falar pra mim também. Eu tento ser paciente, não tô brincando. Mas é que não é pra mim, né? Para as pessoas que estão ouvindo. Tem uma coisa que eu acho que é bem fundamental, Fábio, e é o que você trouxe aqui agora, e que eu acho que a gente precisa resolver, que a gente precisa discutir. Se a gente olhar para as nossas agências, plataformas, empresas, que a gente está atualmente ou que a gente já esteve, olhar para a carreira. Sim. Quantas das pessoas com as quais a gente convive foram contratadas pelo CR da universidade? Ninguém, gente. Assim, meia dúzia, talvez. Mas assim, elas não foram contratadas pelo CR da universidade. Elas não foram contratadas porque fizeram um super processo seletivo, fizeram uma prova super profunda e aí elas tiraram uma nota e falaram assim, opa, temos um rising star aqui diante de nós e vamos contratar esse futuro talento. Não. As pessoas foram contratadas porque elas foram indicadas por alguém. Esse currículo chegou e elas foram e conversaram com ela. E aí, sabe o que normalmente acontece nos nossos processos de entrevista? Eu não estou dizendo das nossas empresas, mas assim, era a prática do mercado. Você estudou onde? Na Universidade X? Qual ano?
Eu sou o 92, o meu era 84, você estudou com fulano, ainda tá lá. Aí é isso. Você é o amigo do fulano, você joga o quê? Rugby com ele no clube? Pô, conheço o pai do fulano. Gente, essa é a realidade da vida e eu não tô dizendo que é certo ou errado, não tem um julgamento moral sobre isso. Só tô colocando o que a gente vivencia, o que a gente observa e que é a dinâmica do mercado. Então, muitas vezes, a discussão que a gente precisa ter, muitas vezes, não é sobre o nível de conhecimento das pessoas, é sobre o acesso às oportunidades. E, porque senão a gente nunca vai sair do lugar que a gente precisa formar as pessoas. Porque eu sempre falo assim, entendi, né? Então, mulheres estão sempre em desenvolvimento. Mulheres sempre têm um next step, né? Olha, você é ótima, a gente só precisa desenvolver isso. Aí eu fico pensando, gente, mas eu conheço 523 homens que estão exatamente nessa posição, que não desenvolveram ainda o que essa mulher desenvolveu, mas que já estão lá. É essa a discussão honesta que a gente precisa fazer. As pessoas não deixam de acessar, ou porque elas têm necessariamente ou não têm o inglês, etc. Isso é barreira que a gente cria. As pessoas chegam porque elas conhecem alguém. Sim. E pessoas negras, pessoas periféricas, em sua grande maioria, não têm esse capital social, não conhecem. E sabe o que vai acontecer? A gente vai ter que botar um baita esforço, um baita tempo, para poder construir um negócio do zero. A gente vai conseguir construir? Alguns poucos vão, mas não todos. E aí, com isso, a gente perde um monte de talento no meio do caminho, porque a gente criou um monte de portãozinho para dizer quem entra para o nosso clube e quem não entra. Total. E assim, gente, é o que está posto. É incômodo? É desconfortável? Ninguém se orgulha? E como é que a gente resolve agora? Por isso que eu acredito nessas conexões de que a gente chama de sponsorship, buddy, mentoria, do que a gente quiser, porque isso abre conexões. Sim. É você que conhece. Aí, óbvio, que a gente está propondo não é só isso. A gente tá propondo uma coisa. E abre ouvido, né? Porque tem alguém ouvindo, exatamente, alguém que não ouvia. E aí você entende, a comparação que eu faço é porque eu volto a dizer, eu sou carioca, né, gente? Aí eu costumo dizer, gente, existe vida depois do túnel Rebouças. Eu não sei qual seria a comparação que a gente faria em São Paulo, gente. Depois da Radial Leste, que eu sou de lá. Tá, talvez, ou depois daqui da Guarapiranga, talvez. Existe vida, existe inteligência, existe potência, existe cultura, existe saberes. Você sabe que eu trabalho na Widen e tem a head de RH, que é a Dani, cara, que a gente conversa muito sobre isso, assim. Ela é da Black Research também, tá? E é muito legal conversar com ela, porque também ela me deixa em lugares desconfortáveis, que sempre é muito legal. Eu gosto de me sentir desconfortável. Mas ela usa um exemplo que ela veio de uma outra empresa, eu não vou expor aqui, depois se ela quiser falar, ela fala, mas ela tá falando de programa de trainee. Ela falou, programa de trainee perpetua o erro. Porque você capta nas melhores faculdades, e aí melhores entre aspas, sim, porque tem várias discussões em relação a isso. Em um ano, a pessoa é gerente em cargo de comando e que essa pessoa vai assumir cargos de liderança. Ela mesmo, como uma mulher preta, ela fala, qual a chance de um preto entrar nesse circuito? Ou não ser expulso desse circuito? Então, ela coloca muito essa provocação. Eu tenho uma história ótima, aspas, né, sobre programa de trainee. Eu trabalhei numa grande empresa e eu lembro que eu fiz uma das primeiras apresentações, né? E quando eu terminei, uma pessoa veio para elogiar, assim, nossa, como você é inteligente. E eu fiquei pensando assim, mas por que não seria? Assim, Aí ela falou assim, por que você não fez o nosso programa de trainee? Gente, mas foi na hora. Eu falei, então, porque vocês não aceitavam a universidade que eu estudei. Desconfortável, aquele climão lá. Pois é, porque vocês definiram um critério que não me permitia acessar. Que são os portãozinhos, né? É isso. Que a gente tá querendo chutar, né? E aí eu realmente acredito nesse movimento que o grupo de mídia está se propondo, sim, tanto daquilo que a gente vai fazer, quanto daquilo que a gente não vai fazer, né? Mas aquilo que a gente pode puxar em termos de estrutura, de discussão, de início de projetos, desse pensamento transversal. Eu acho que uma das coisas que a gente consegue aportar nas discussões para os parceiros é justamente todo esse exercício que a gente tem feito de ter um pensamento transversal, de que, olha, D&I não é departamento. Exato. D&I é um mindset. Eu brinco, né? Eu sempre falo isso. Eu falei, eu tô hoje com diversidade e inclusão, né? Eu falo, gente, eu não sou de RH.
Nunca trabalhei com RH na minha vida. Eu sou publicitária. Eu sempre trabalhei Foi com marketing. mídia, né? Fui mídia, gente. Num passado muito distante, na época dos Que não incas, se maias e orgulha. astecas. Assim, não, e eu gostava, viu? Eu acho que eu tinha até talento. Eu sempre falo isso. Tem algumas coisas que eu falo na vida, gente, se nada der certo, não vou brincar que eu vou voltar a ser mídia. Não é isso. Mas assim, eu tenho alternativas. Eu gostava do que eu fazia. Mas brincadeiras à parte, é pensar o seguinte, eu venho trabalhar com diversidade e inclusão justamente porque eu trabalhava com marketing, eu trabalhava com marca. E a minha discussão é, a gente está vendendo produto aonde? Na Suécia? A gente está divulgando para quem? Minha mãe não foi impactada e ela está no Target. Eu falei, sabe por quê? E aí é esse o pensamento. Aquilo que a gente está fazendo faz sentido para as pessoas? Conecta com as pessoas? É o lugar de verdade dessa marca? Aquilo que a gente está construindo o quê para quem? Então, eu acho que só o processo que a gente está passando enquanto grupo de mídia, de reflexão, de reconhecer, temos um gap. Então, e tá tudo certo. Quer dizer, não tá bom, mas é o que é. O que a gente vai fazer para chegar lá e como a gente vai fazer e com quem a gente vai fazer. E quem é que quer vir junto? Por quê? Porque a gente quer inovar, porque a gente quer fazer melhor, porque a gente quer fazer maior, porque a gente quer fazer diferente. E por isso a gente entende que diversidade é uma agenda transversal, que passa por educação, passa por pessoas, passa por tecnologia. É muito um olhar holístico sobre isso. Sabe um negócio legal que eu tava falando do Yang, que eu cortei, mas a gente fez o Yang super corrido, né? A gente fez em 10 dias, a gente colocou de pé para mandar as pessoas lá para Cannes. E aí tem a conversa com o Malu, com vocês, para definir aquela intencionalidade de uma vaga afirmativa, tudo, e a gente fez. Só que no processo foram 100 inscritos, 100 pessoas se inscreveram, jovens de até 30 anos, desculpa, mas é Cannes, eu não tenho o que fazer. Nós somos jovens 30 plus. 30 mais, mas tudo bem. Foram 100 inscritos. Desses 100, 30 eram pessoas negras. Tá, da inscrição. E aí a gente abriu um briefing, e a pessoa tinha 2 dias para responder aquele briefing, que foi um briefing no G10, e a gente recebeu todos os trabalhos. Os trabalhos tinham que ser anônimos e foram votados por ex-Youngs. Se não me engano, foram 19 ex-Youngs que votaram. Todo mundo votou para fazer o shortlist. Gui, só uma pergunta. Quando você fala anônimo, era sem identificação de nome, foto, não pôde. nada? Não, nada. Era o trabalho, a resposta do trabalho. Então, era uma resposta sobre um briefing que a gente deu no G10. Não podia pôr nome, não podia fazer nenhuma descrição que você soubesse quem que era a pessoa que estava fazendo. Okay. Então, foram feitos os trabalhos e a gente escolheu 10 shortlists. Dentro desses 10, 50% são pessoas negras, 50% são pessoas brancas. Sendo que quem votou, porque eu não votei, eu fiz essa organização toda, sobrou para mim organizar todo esse ponto. Eu não falei para ninguém, eu só liberei, porque eu falei, se precisar, intencionalidade, depois a gente conduz. Não precisou, já teve as 5 e 5. E agora a gente vai para a fase final, que é a apresentação, porque a gente quer seguir o mesmo modelo que seria lá fora. Mas é o talento, sabe? Tipo, a gente não trouxe, não... É a vida como ela é, gente. É a diversidade que existe, que está aí, né? Exato. Não, teve até uma jurada, uma menina que é a Izzy que julgou, que ela me ligou desesperada. Ô Gui, tem esse critério aqui de vaga afirmativa e tal, isso aqui. Falei, não precisa. Foi tudo bem. Não, eu nem coloquei isso, foi certo, assim. Então, é muito legal, assim, quando o talento sobressai aos portõezinhos. Ou seja, o talento existe, gente. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas existem, as pessoas estão aqui, elas são talentosas. Talvez elas só não estão chegando e acessando porque os critérios que foram estabelecidos não permitem que a gente identifique. Então, talvez quando a gente não identifica, eu acho que esse caso mostra isso, assim, prova de que as pessoas existem, os talentos existem. O que a gente precisa é revisar o que a gente está definindo enquanto critério. Porque o que a gente está definindo como critério não está servindo para trazer os melhores talentos. A gente, por exemplo, a gente está aqui, né, nos estúdios do Podpah. Mais uma vez, obrigado aí por ceder os estúdios para a gente poder gravar. E, é a prova disso. É o talento. Ali, quando você olha o que acontece com essa nova economia que não respeita as barreiras de nada, os talentos aparecem. E ele aparece do nada. E hoje tem aqui, o Podpah é um grande exemplo,
um dos maiores podcasts do Brasil, que não para de crescer e não vai parar. Então tem eu acho que essa força, quando a oportunidade ela aparece, ela é agarrada e muito pesado. Então a gente está no final, né, Gui? Estamos nos 10 shortlist e fecha isso quando? Amanhã tem uma última fase, vai ser uma apresentação da banca final, eles vão apresentar o mesmo trabalho, tem 10 minutos cada um, vai apresentar e amanhã mesmo a gente já divulga. A gente está gravando aqui, o amanhã do Gui vai ser alguns dias atrás. Vai ser 3 vezes. Exato, eu devia estar dando times, eu não sou Não muito precisa bom dar nisso. time não tem Que rufem esse os ponto. tambores, assim. Então, mas isso foi um projeto muito legal, Malu, Muito. porque um festival da importância que é Cannes, né? Não podia deixar a mídia de fora, né? Não, e assim, é um dos temas, né, do festival esse ano, inclusive, não dá. Acho que esse é o ponto, assim, o grupo de mídia está agora num momento de sociedade, de indústria e de mídia que não dava para ser diferente, né? Esse é nosso posicionamento, esse é nosso compromisso, essa é a nossa intenção. Então, é de Cannes, a viagem do grupo, a a transversalidade do que a gente vai fazer em todas as diretorias. Quer dizer, tudo vai ter que ter esse olhar, tudo vai ter que ter esse compromisso para a gente avançar. Vou agradecer aqui os patrocinadores, né? A Meta, o Google, Quai, a Nel, a Eletromídia, a Globo, eu fico contando para não esquecer nenhuma. O SBT, a Record e a Band, que sem os patrocinadores o grupo não consegue fazer nada disso que a gente está colocando e tentando debater. Sem os patrocinadores e o tempo de cada um, né? São duas coisas muito preciosas que a gente tem. A Malu tocou na viagem, a gente está retomou a viagem do grupo de mídia esse ano, a gente falou um pouco já no primeiro episódio, falando aqui de novo, a gente vai para Israel com curadoria da Cass, uma viagem muito legal, e a gente está colocando intencionalidade nela também, né? E aí é um desafio, Helena, quando a gente começa a colocar e começa a surgir um monte de coisa, né? Fala, pô, eu fiquei pensando no patrocinador aí, falando para os patrocinadores que estão caminhando a fechar o patrocínio da viagem, eu preciso transferir um pouco da intencionalidade para eles também. Então, na conversa, porque na regra, a gente são 80 pessoas que vão na viagem, a gente quer ter uma representatividade que seja no mínimo aceitável dentro dela. A gente quer começar a ter, acho que 24 das vagas são de patrocinadores, que a gente pode recomendar, mas a gente não pode obrigar. Mas a ideia de ter inclusão de qualquer forma a gente vai ter, nem que o grupo tenha que investir para ter, porque parte um pouco disso, né? Então às vezes você tem a pessoa preta que quer ir e não tem a condição financeira. Como a gente tem os patrocinadores, parte do que a gente pode fazer, a gente está pensando em formatos. Então, está num momento tentando entender qual vai ser o volume de vagas, mas a gente debateu muito isso, né, Malu? Sim. Essa questão da viagem é assim, o grande KPI é aquela foto, né, gente? É a foto da viagem do grupo de mídia, que cara, que cor ela vai ter. Porque é sobre isso, né? É sobre como é que, na hora de externar tudo isso que a gente está conversando aqui, como isso acontece, por exemplo, numa das grandes coisas bacanas do grupo, que é a viagem, né? E é o que você falou, surgem 1000 dúvidas, barreiras e, ai meu Deus, mas como é que a gente vai por aqui se não for por ali, tarará. Mas de novo é a intencionalidade de fazer isso dar certo, de definir um percentual que faça sentido como mínimo e trazer eu acho que é uma coisa de contagiar mesmo o mercado com esse compromisso, que não pode ser só nosso, de novo. Não pode ser um negócio que vire um problema para qualquer outro que estiver ali com a gente, né? Mas quando você coloca na mesa a reação, ela tem, são duas reações, né? Uma, você vê que a reação é que ali não tem ninguém, que é uma realidade. E a outra é legal.
pensei numa pessoa, que é a pessoa que tem alguém que consegue fazer. Mas eu volto no ponto que a gente começou falando desse compromisso, porque assim, se a cada dificuldade que a gente enfrentar, a gente voltar atrás, a gente não vai. Então, de novo, vai ser a primeira viagem, é a primeira vez que a gente vai fazer isso. Não sabemos no que vai dar, Sim. que composição vai ser essa. Tem o desenho, tem a intencionalidade. Não sabemos se a gente vai conseguir colocar isso, né, sem ser de fato fazendo de repente o que a gente está fazendo com a Soul Code, que é ir lá e intencionalmente puxar X pessoas para compor o grupo. Mas é sobre isso, né? É sobre a gente sentar e discutir e falar, não, vai ter que ter critério, vamos patrocinador junto com a gente, etc. Vamos convidar, estimular as agências e os anunciantes que vão mandar seus talentos a ter esse olhar, né? Se a gente está falando aí de uma média de 1, 2 pessoas por empresa, convide ou patrocine a ida de um talento diverso para essa viagem. É assim que a gente deve fazer? Não é? Não sabemos, mas a gente está aprendendo com isso, né? A gente vai rodar um piloto, né, gente? Acho que não precisa ficar nítido e tá tudo bem. Assim, olha, Sim. É a primeira vez que o grupo de mídia tá olhando para essa viagem, analisando o grupo e falando assim, e acho que tá faltando gente aqui. Acho que Nessa esse foto. grupo talvez não esteja representando o Brasil. E muitas vezes, gente, assim, por mais que a gente saiba, né, que as empresas, e aí eu tô juntando todo mundo, né, veículo, plataforma, etc. A gente tem, todas nós, né, temos os nossos desafios, algumas um pouco mais avançadas, outras um pouco mais atrás. Muitas vezes, esses grupos não representam nem o que já existe. Uhum. Às vezes é tão crítico, porque vai para um lugar ali de um privilégio, de um grupo que tem acesso, que conhece, etc., que quando a gente olha e fala assim, poxa vida, mas nem a minha empresa que ainda tem uma certa dificuldade, essa foto está representando, poxa, mas nem a minha que está mais avançada. E aí a gente se ressente depois que isso vai para a internet, e aí fica todo mundo assim, mas a gente está apanhando, a gente era tão legal. Amigão, é o que é, assim, a foto está aqui, não tem muito o que explicar. Então, o meu ponto primeiro, a gente está rodando um piloto, é a primeira iniciativa que a gente está fazendo de ter a intencionalidade, porque a gente avaliou de falar assim, do jeito que vai ser mais o mesmo, a gente não está fazendo uma ação entre amigos, a gente está fazendo uma viagem para um ecossistema de inovação. E a gente entende que diversidade é sobre inovar. Então, o que a gente deveria fazer? Bom, enquanto grupo de mídia, a gente está entendendo, tem uma responsabilidade nossa, a gente vai assumir algumas coisas. Mas é o nosso pensamento o tempo inteiro. O grupo de mídia não é o conselho ou a diretoria do grupo de mídia. O grupo de mídia é essa associação de todos os parceiros que estão pensando na mídia desse país. Então, isso não é esse grupinho aqui, não é. Como é que a gente pensa, influencia e convida para que os parceiros venham com a gente? E aí essa reflexão. E outra coisa que eu sempre demarco muito esse lugar, sabe? A gente não está propondo uma ação assistencialista. A gente não está propondo uma ação de ajude uma pessoa. Não. A gente só está dizendo que para trazer esses talentos você precisa ser intencional. Então, olha para o teu time e puxa as pessoas dentro desses marcadores. E aí a gente está falando de pessoas negras que são talentos da sua organização e que fazem sentido que essa pessoa esteja e que vai aproveitar no sentido do conhecimento e vai trazer e vai multiplicar isso. Não é uma proposta de favorecer ou puxar, porque aqui a gente olha para a performance, o que queremos, a gente olha só, a gente está falando de talento, ninguém está discutindo isso. Então é um convite para que todo mundo venha com a gente, e eu acho maravilhoso o desconforto que esse tipo de questão gera, porque eu fico pensando assim, gente, como a gente naturalizou, né, durante décadas a ausência. A gente naturalizou a ausência. A gente observa a ausência e fica confortável com ela. Só que ela nunca foi confortável para mim. Ela nunca foi confortável para mais da metade da população desse país. E outra coisa, gente, se a gente olhar os dados estatísticos, demograficamente a gente já tem pessoas negras saindo a mais de 50% das universidades. A gente não está fazendo uma proposta de contratar ninguém para implementar um programa de EJA dentro da sua organização. Sim. EJA é Educação de Jovens e Adultos. A gente não está falando disso. A gente está falando desse contingente de gente talentosa, muitas vezes com experiência, mas que os nossos proxies, numa linguagem bem de tecnologia, mas que os nossos critérios não permitem que as pessoas acessem, como uma viagem dessa. Quando então, a gente fala do letramento, que a gente fala, né, da coisa que é específica, que ninguém tem. Então, não é que
o preto não tem, o branco também não tem. A gente precisa dividir ele dentro do que o grupo privilegia, só que como a gente sempre foi olhar no mesmo lugar, em tese você só treinava o mesmo grupo, porque não tinha. Então, aí que quando a gente entra com a intencionalidade de focar nesses primeiros momentos, você vai treinar mais gente. Sim. E eu lembro quando a primeira vez que a gente conversou, eu dividi com você uma coisa que eu tinha pensado, que eu queria muito fazer essa inclusão tal, e quase que inconsciente você fica na história da caridade, né? Sim. E ela me puxou minha orelha e falou, não é sobre caridade, é sobre eu nem oportunidade. sei o que eu falei, não lembro qual era a ideia, Não, mas que bom, assim, que então, bom. porque o te ter aqui, e te agradeço de novo, te agradeço muito por ajudar, e agradeço o Ivan também, essa história que a gente tem a intencionalidade, eu tenho a intenção, a Malu tem a intenção, o Gui também, tal. Acho que a galera que a gente está hoje no grupo tem muita intenção, mas não sei se a gente sabe acertar 100%. Provavelmente não. E eu acho que isso Desculpa te cortar, vai lá, continua. Não, mas este ponto do fazer, eu acho mais importante do que a gente teorizar. Então a gente precisa colocar em prática. E aí eu estava relembrando as conversas, olhando hoje que a gente já está aqui junto. Se a gente fizer esse negócio com a Soul Code, que são 30 talentos pretos que a gente coloca por ano, se a gente fizer isso todo ano, durante 10 anos, são 300 pessoas. Se a gente conseguir fazer o que você estava sugerindo hoje aqui, e que a gente coloca essa mentoria direito, daqui 10 anos, essas pessoas vão andar, não tem como. E daqui 10 anos, não estou dizendo que 300 é um número que mude, mas no nosso ecossistema, ele é relevante se essas pessoas conseguirem caminhar, etc, etc. A gente olhar daqui um tempo, se a gente fizer isso com consistência, que o 30 vire 100 no ano que vem, não sei se a gente vai conseguir as vagas, tem todo um rolê. Sim, mas eu acho que essa tem uma força de Fabinho, projeção. eu acho né? que uma coisa que a gente estava falando que é o grupo incentivar ou iniciar. Acho que assim, o grupo para mim, e hoje eu estou no grupo muito porque eu estou sentindo essa mudança, assim, se fosse continuar do jeito que estava eu não estaria, claramente eu não estaria. Mas assim, as pessoas que estão hoje, e tem muito mídia que ainda não sabe dessas discussões, e por isso é importante esse podcast que a gente está fazendo tudo, que cara, eu acho que o grupo é influenciar outras instituições, que é essa conversa essa é a que maior vocês meta, estão né? Contagiar. Porque se só eu quiser fazer, só nós fizermos 30 pessoas, não vai mudar nada. Então, eu tenho um programa na Wine que são 10, grupo de mídia mais 30, Nubank mais tantos, e assim vai. Assim, acho que é esse poder de convencimento que o grupo tem de influência, cara. Olha o nível de pessoas que estão aqui nessa eu acho sala. que esse é o ponto. Tem que ser um movimento, né? Tem que ser um movimento para que não seja uma ação isolada de um grupo ou de um, né? Obrigada. É isso, é um movimento. E aí começa a andar. E tem um ponto. O grupo de mídia não está se propondo, ou não está assumindo um lugar hoje de que exatamente. Não, olha, aqui o Paladino, todos os mais letrados e etc. Não, vão escorregar, vão falar coisa errada, vão falar, e eu vou continuar puxando. Não é assim, então, veja bem, não é assim que fala, não é esse o conceito. Porque é um processo, é uma jornada. Então, assim, o grupo não está se propondo a dizer o que o mercado vai ou deixar de fazer porque chegamos no nosso estado da arte. Não é isso. Mas é um grupo que reconhece que existe um problema e quer endereçar ele de alguma forma. E eu acho que tem uma coisa que você falou, né? Assim, Malu, obrigada por ter trago a Helena, etc. Que é a reflexão que eu faço sempre. Sempre. Faço comigo e faço com as pessoas que estão perto de mim. Não pode ser só uma Helena. Não pode ser tão pouco que a gente consiga lembrar o nome das pessoas e contar no dedo de uma mão. Porque pessoalmente para mim não tá bom. Porque quando a gente pensa e é uma perspectiva muito afrocentrada, né, gente? É uma perspectiva negra até, não enfim, europeia. É uma perspectiva da coletividade.
só vai estar bom se estiver bom para todo mundo. Porque só é futuro se for futuro para todo mundo, gente. Assim, não existe futuro de uma pessoa. Então, o meu ponto de assim, poxa, que bom que eu tô, mas que pena que sou só eu, individualmente, o que eu faço para garantir que outras pessoas também cheguem e o que eu faço para que os espaços onde eu tô a gente consiga abrir portas para que outras pessoas também ocupem. Porque em alguma medida a gente vai chegar num lugar onde a gente não precisa ficar fazendo apontamentos sobre o comportamento ou o mindset das pessoas. A gente vai ter as pessoas dentro da sala tomando as decisões que são essas pessoas. Sim. E aí a gente sai desse lugar, desse processo eterno de letramento, porque é a pergunta que eu sempre faço, né? Quem está na sala quando a gente está codando o futuro? Quem está na sala quando a gente está discutindo o futuro? Quem está na sala quando a gente está tomando a decisão? Se não tiver todo mundo, tu pode ter certeza. Uma coisa pode ter certeza. Você não tem todas as perspectivas para estar tomando as melhores decisões. Você vai fazer o melhor possível com o time que você tem. Sim. Então, eu acho que o nosso trabalho é esse. E eu nem acho, Fábio, de verdade, assim, que vai ser 30, 30, 30, 30, porque eu acho que essa conta é uma curva totalmente exponencial. Sim. Porque à concordo. medida que a gente vai trazendo pessoas, e eu vou trazendo pessoas em posições de liderança, porque é essa discussão que a gente precisa ter. Eu costumo dizer o seguinte, gente, o Brasil forma mão de obra negra desde 1500, tá? E depois de 1888, continuou formando mão de obra negra. Porque quem foi rodar a máquina desse país, quem foi construir essa parede, quem foi fazer essa mesa, fomos nós. Foi a minha família que foi fazer isso. Não era a aristocracia que habitava esse país. Não tem uma parede de um prédio público nesse país que não tenha sido levantada por uma mão preta. Então, mão de obra, força bruta de trabalho, esse país sempre teve. O que a gente precisa fazer é repensar essa estrutura e que condições foram criadas para que essas pessoas que sempre foram a força também sejam o cérebro e a inteligência, porque são. Porque tem que ser muito estratégico, gente. Tem que ser muito inteligente, tem que ser muito perspicaz para ser uma pessoa negra num país como o Brasil, que não são os dados que a gente traz para esse tipo de conversa, mas já que a gente entrou nesse, eu acho que é importante que morre uma pessoa negra a cada 23 minutos. Você precisa ser muito estratégico, você precisa ser muito inteligente, você precisa ser muito hábil para permanecer vivo e para ascender num país como esse que não criou condições para você. Então, eu acho que a gente deveria olhar para isso e falar assim, se apesar disso tudo, eu ainda tenho pessoas chegando aqui, o mínimo que a gente deveria fazer é repensar dos seus lugares, que aí eu não vou me incluir, dos seus lugares de tomada de decisão, como é que a gente constrói condições para ter um futuro mais justo. Porque esse país vai ser próspero no dia que todos os cidadãos desse país forem prósperos. E aí eu tô falando que não cabe ter 50% de pessoas em segurança alimentar, não cabe ter 75% das pessoas mais pobres sendo negras, não cabe a gente ter menos de 5% da população que ganha acima de R$5.000. E aí a gente pensa, tá, e qual é a conexão disso com mídia? Falei, o quê? A gente está dizendo onde a informação vai chegar, para quem ela vai chegar, como ela vai chegar. Assim, o que a gente está alavancando? E aí, obviamente, acho que o terceiro e quarto episódio, no mundo de tecnologias exponenciais, onde a gente está discutindo inteligência artificial, onde a gente está discutindo algoritmo, e muitas vezes substituindo até algumas das funções clássicas, né? Quem é que está parametrizando isso? Será que a gente só vai replicar de forma mais rápida por uma máquina aquilo que a gente já fazia enquanto ser humano? Será que a gente vai pensar nessas chaves para fazer melhor? Você sabe que tem um evento também de mídia que é o Media Master, e teve não foi esse ano, foi acho que o ano passado, não me lembro, que teve uma professora da FDC, que ela também negra, ela era professora, mas advogada. E ela começou a usar, nessas tecnologias e tudo, qual que era o padrão que você estabelecia de critérios e burocracias dentro das tecnologias. Então, ela até deu um exemplo sobre metaverso. Qual que é a legislação que a gente vai colocar no metaverso? Como é que a gente vai ter uma legislação que não seja preconceituosa dentro disso? Porque mesmo essa tecnologia, eu preciso olhar para esses pontos e também ter essa evolução. Então, ela deu um exemplo, por exemplo, de um assédio dentro de uma plataforma,
E aí, dentro disso, eles já estavam culpando a vítima. Porque a plataforma ela criou um botão que a vítima podia apertar o botão e sair da situação. Então você está colocando a vítima em posição, você está vitimizando a vítima de novo. Então, peraí, você está usando a mesma condição passada para tecnologias futuras usando o mesmo padrão. Então, assim, de novo, é muito bom estar nesse estado de incômodo. Às vezes é complicado porque a gente não sabe para onde a gente vai. Você fica, com tudo isso que você provocou, para onde eu vou? Eu vou para frente. O quê? Não, assim, eu vou criar minhas filhas melhor. Acho que esse é o meu Gui, eu falo, meu próximo passo é criar minhas filhas melhores. Acho que esse é um ponto que eu vou fazer o bem. O resto eu vou tentando, acertando, errando junto com o grupo. Mas acho que isso é o meu primeiro. Porque a formação de pessoas, para mim, pode ser tudo que a gente está discutindo aqui. Mas formar uma criança num novo contexto, numa nova cabeça, que tenha vivência com pessoas negras, que viva com pessoas negras desde a infância, para mim isso vai mudar. Eu acho que isso vai mudar. Eu acredito na rapaziada. Eu acho. É isso aí. Eu acredito na rapaziada. Eu acho que a gente tem muito caminho, gente. Eu acho que a gente tem muito trabalho. E eu acho que a gente tem que fazer o que está fazendo agora. Assim, vamos fazer. Assim, beleza, a gente já reconheceu que a gente tem um problema, então a gente já está... O que a gente faz? É isso, assim, o que a gente tem que fazer? E aí a gente vai fazendo, e aí a gente erra, acerta, corrige, traz mais gente, traz outras perspectivas, porque isso é importante, né? Assim, até pra gente não pensar em pessoas negras como um bloco monolítico, que todo mundo pensa igual. Não, a gente tem perspectivas diferentes, a gente diverge, e como é que a gente vai trazendo e fazendo essa construção marca, pensando em criatividade, pensando no nosso mercado, pensando naquilo que é justo, obviamente, e eu não consigo não voltar a isso, né? Sempre. Eu trabalhei em 2 marcas, 2 ganharam leão de 2 marcas que eu trabalhei, né? Uma em entretenimento e outra em mídia, né? No ano passado. Uma marca de beleza que falou sobre o quê? Sobre assédio. E qual foi a ação? Paywall down, libera o conteúdo. E aí as pessoas começam a engajar na marca porque você tem uma causa. O outro foi, vamos substituir, né? Aquele símbolo mítico, né? Do imaginário coletivo, que é o Papai Noel. E ele deixa de ser o bom velhinho branco e ele passa a ser negro. Que para algumas pessoas foi absolutamente disruptivo e inovador, mas uma das coisas que eu falei numa das reuniões que eu participei, eu falei, gente, então, o meu sempre foi. Assim, só para avisar vocês, assim, tem 0 de novidade. Tu nunca viu na TV, né? Mas agora exatamente, é isso. E aí, é óbvio que nos processos surgem, né, essas perguntas e longe. Mas como que vai ser um Papai Noel negro? Eu falei, então, sabe? Papai Noel negro, sabe que não tem criança menor de 12 anos, né, assistindo a gente, né? Mas assim, amigo, você sabe que não existe nem negro, nem branco, nem azul, nem amarelo, né? Ele é tipo unicórnio. Você sabe que é mais ou menos a mesma comparação. Então, por que não? E aí, quando você pega os resultados que a marca teve à época, assim, maior engajamento dos últimos 5 anos, trend topics, aumento de venda, teve incidência. Então, é óbvio que no final do dia a gente também está falando, porque a gente quer fazer parte, sabe? Não, a gente quer se ver. Tem uma influência brutal no negócio. Eu acho que quem acredita nisso... E você vê no negócio da criatividade, quando ela fica mais diversa, aparecem coisas que não apareceriam. Que ganha até prêmio. Um monte. Mas é estatística, né? Exato. 54% da população é negra, você está criando propaganda para quem, cara? É isso, assim. E eu sempre falo, né, gente? Gente, Brasil, né? Cabe quase uma Europa aqui dentro. 215 milhões de pessoas. Não dá para acreditar que a gente aqui eu estou me incluindo nesse grupo sudestino, né? Rio, São Paulo, que a gente dá conta de entender esse país inteiro. Sim. Então, acho que também tem uma perspectiva regional, né? De como é que a gente traz pessoas de norte, nordeste, como é que a gente, do centro-oeste, inclusive, como é que a gente vai trazendo esse mix de um país que tem uma cultura super plural, super rica. Qualquer pessoa que vem de fora se encanta e acha que isso aqui... E a gente hierarquiza a cultura, né? Assim, é muito curioso, né? Tipo, a festa regional. Que regional? Quem define o que é regional? A região de quem? Exatamente, assim, não, porque a música regional... Eu falei, que música regional, gente? Pra quem? Pra 100 milhões de pessoas ouvem essa música, é regional. Então, porque a gente está acostumado, enquanto ser humano, os nossos processos de aprendizado foram esses, né? A gente hierarquiza a cultura, o que é o culto, o que é o belo. E aí, óbvio, né? Quando você vai para pensamento de marca, e eu tô falando do Gui enquanto mídia, né? Que tá ali no dia a dia, assim, mas a minha marca
marca, sei lá, é top, é high-end. Então, o que é luxo? Assim, o que é luxo? Luxo para quem? Assim, vamos pensar, quem é que está gastando dinheiro nesse país, movimentando o quê, botando aonde? E eu costumo dizer isso, né? Eu sempre trago dado do Instituto Locomotiva, talvez eu não esteja com a última pesquisa deles, mas a população negra nesse país movimenta 1,7 trilhões de reais, gente. Se fosse um país, ia ser a 17ª economia do mundo. Estava no G20. É disso que a gente está falando. 1,7 trilhões de reais é mais do que a somatória da classe A a B. É uma discussão de negócio. É uma discussão de negócio. É certo a ser feito? É certo a ser feito. Mas a gente também está falando de prosperidade, sabe? E a gente está falando, aí eu volto bem ao início, de para quem está assistindo, para quem está consumindo, é a possibilidade de existir. Esse simbólico, né, para quem gosta de semiótica, assim, é a possibilidade de existir. Eu tenho uma filha de 9 anos que é uma menina negra. Hoje a Olivia se vê muito mais do que eu me via quando eu fui criança. Então, assim, quando você cresce, né, quem tem filho, né, Malu? Paquitas, né? E você cresce numa dinâmica onde tudo que é bonito é só louro, magro e liso. Bom, se eu não sou loura, magra e lisa por exclusão, não sou, né? Exatamente. Se todas as princesas são esse estereótipo, então eu também não sou parte. Criança pensa o mundo a partir dessa simplicidade do brincar. E aí a gente forma uma geração. Então, assim, para quem está pensando o negócio, faz todo sentido, porque é uma discussão de business, mas para quem está na ponta, é um lugar de existência, de possibilidade, de se pensar possível, sabe? De, não, o meu cabelo tá tudo bem, o meu peso tá tudo bem, o meu jeito de falar, o meu sotaque, a minha altura, a cor da minha pele. Eu não preciso ir para um lugar oposto disso, porque depois, no final, gente, a gente vai ter uma geração de adultos que vai demandar um monte, porque tem um monte de questão, e vai demandar um monte. Aí você vai esbarrar, aí a gente esbarra, né? Nós, os youngs 30+, por que a pessoa é insegura? Por que a pessoa tem várias questões? Porque ela nunca se viu, porque ou ela era representada como o bandido, o marginal, porque também não é só número, né, gente? Vamos lembrar disso. É o número e o lugar onde essas pessoas ocupam e as narrativas corretas a respeito dessa pessoa. Porque o que a gente tem é um monte de case aí na publicidade que a gente acompanhou, em alguma medida, de representações e narrativas absolutamente equivocadas, né? Então, assim, é sobre evitar umas crisezinhas também, é sobre fazer um negócio melhor, é sobre fazer o que faz sentido para as pessoas. Mas eu acho que a gente tem uma longa caminhada quando a gente coloca esse tema, né, de diversidade e inclusão. Sim. A gente ainda tem um passo para a ESG, que a gente deve ter que discutir bastante. Acho que tem outros grupos minorizados que a gente ainda não está na nossa discussão, mas vão entrar. Sim, a gente vão. precisa fazer. Tem um movimento muito bacana do mercado do pacto, né, que liderado pelo Ariel, que é um negócio muito legal e a gente vai chamar ele para estar perto da gente e que a gente consiga mudar, que olhe para todos os tipos de inclusões, seja trans, é um abismo, né? Se a gente parar para pensar do quanto a gente precisa caminhar. Acho que tem organizações que estão caminhando melhor e outras não. O que a gente tem é que pautar e de continuar conversando e continuar falando. Mas, indo para a gente finalizar, deve estar quase 1 horinha já batendo papo aqui. Tem uma iniciativa muito legal, Malu, que hoje fiquei muito feliz de compartilhar, que a gente pela primeira vez vai ter case de mídia dentro do Clube de Criação, no anuário do Clube de Criação. E há um tempo atrás eu fiz um encontro com a Joana, que é presidente do Clube de Criação, numa liderança preta, mulher preta no Clube de Criação, que aconteça isso no grupo de mídia também. A gente falou, por que a gente não se junta, né? Porque essa história do pra todos, né? A gente quer levar isso
na proximidade com as instituições e com tudo. E aí foi uma proposta meio que surgiu na mesa. Por que a gente não coloca no anuário do clube, que é um negócio tão importante para os criativos e para o mercado, um prêmio de mídia? E a gente colocou, assim, foi numa correria, né? O Fábio Tachibana super ajudou. Fabião, obrigado. E a gente conseguiu colocar. Mas isso é super importante, não é, Malu? É muito importante. Eu acho que essa coisa de departamentos tão separadinhos e as caixinhas não foi muito assim na agência, né? Foi né? muito. Eram andares diferentes, áreas diferentes, baias diferentes, E eu acho que é isso, assim, de novo volto para essa coisa do momento fluido que a gente está como indústria. Eu como mídia desde pequenininha, não há nada que um bom plano de mídia possa fazer para uma criação que não é adequada. E vice-versa, né? Quer dizer, então quando essas coisas começam a fluir e se cruzar, não tem por que não ter, né? E eu lembro muito dessas primeiras conversas sobre o Para Todos não ser apenas do background do profissional de mídia, né? Mas era muito isso, assim, como é que isso é para a criação, como é que isso é para o planejamento. Eu e a Joana tivemos numa discussão, logo que a gente lançou o Para Todos em um fórum de planejamento, inclusive, e era muito essa troca mesmo, né? Como é que a gente pode encontrar esse lugar de convergência da mídia e do conteúdo, porque é isso, né? O uso criativo de mídias, por que não, né? Ser destacado no anuário. Acabou, gente, acabou. Vocês não tem mais isso. Então, esse momento é muito bacana, assim. Estou muito feliz por essa iniciativa. Até porque é uma decisão de negócio também, Exato. né? Porque quanto mais criativo a mídia for, em decisões, não só o criativo em si, mas decisões criativas da mídia também, é o que você vai trazer mais retorno. Total. É óbvio, assim. Assim, a influência do conteúdo, né, hoje em dia, no que a gente fala de resultados de negócio, é absolutamente crucial, né? Então, essas coisas andam muito juntas, não tinha razão para separar, agora tem menos razão ainda, então que bom. Muito boa notícia. É o que a gente está caminhando. Bom, estamos indo para o final aqui. Queria aqui passar para vocês, para finalizar, cada um deixar uma palavra do que a gente falou. Acho que a gente falou bastante de coisas que são importantes para a gente não parar de fazer. O meu compromisso comigo mesmo, não é tentar ter um mundo melhor e tentar fazer coisas que possam ajudar as pessoas. E eu acho que incluir, dar oportunidade e fazer isso que a gente está colocando aqui intencionalmente é uma coisa que faz um bem enorme, sabe? E eu acho que daqui a um tempo, quando olhar, entender que frutos vieram disso, porque eu acredito muito no que a Helena falou, é um efeito... A Helena vai puxar mais gente para estar perto daqui. Já está puxando, já tem um monte de gente que está vindo. Então, as pessoas que conseguirem, que a gente conseguir ajudar, que a gente conseguir mentorar, que a gente conseguir dar um ponto de liderança, eles vão puxar mais gente. Essa é a PG. Eu usaria meu espaço para falar um pouco dessa questão. Quando a gente começou a formar o novo grupo de mídia, o Gui comentou, não teria vindo se eu não tivesse visto diferença. Eu também falei isso para você várias vezes, para a Lica. E trazer a Helena, a gente brincou muito com isso, mas ela falou, o que é que vai ser, né? E eu queria usar esses últimos minutinhos aqui para falar um pouco de uma coisa que a gente não tocou tanto, mas que esse compromisso de diversidade tem a ver também com a composição do grupo de mídia, né? A gente vem falando muito disso. Como é que vai ser da porta para dentro também? E houve muita dificuldade da gente atrair os talentos que a gente gostaria que tivessem, porque ninguém se via no grupo de mídia como ele era até agora. E alguns compraram a briga entendendo que, não tá bom, mas nós vamos fazer ficar bom. Acho que a Helena veio muito por acreditar que dava para fazer diferença, etc. E eu acho que a gente está nesse momento também de atrair as pessoas que compartilham dessa visão, que querem fazer junto e acontecer
porque a gente vai ter que mudar, inclusive, a composição do grupo de mídia, né? Olhar para isso também nesse sentido. Tentamos no começo, não foi tão fácil. Muitas pessoas foram convidadas e não se viram e não entenderam e não confiaram que isso de fato ia mudar. Então eu espero que tudo que a gente está contando aqui de fato seja um começo e um convite para mais pessoas estarem com a gente nessa visão, seja diretamente trabalhando no grupo, ou seja através dessas parcerias que a gente está forjando aí para de fato fazer as coisas acontecerem. E é isso. Obrigado. Você primeiro. Bom, primeiro foi incrível a conversa. Eu acho que é uma inovação do grupo, né? A gente está abrindo esse espaço para fazer conversas com significado, né? Daquelas coisas que a gente acredita. E eu acho que o ponto que eu queria reforçar nesse finalzinho é essa perspectiva de inclusão que a gente traz, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando de fazer escolhas, de tirar alguém para trazer alguém. O que a gente está falando é que a gente quer garantir que tem espaço para todo mundo, para quem antes não estava. Para quem antes não estava na mesa de tomada de decisão, para quem antes não estava participando dos processos. Então, e eu acredito que a genialidade disso é a possibilidade de construir as coisas a partir de um outro paradigma, né? De uma possibilidade onde todo mundo contribua à sua maneira. Então, essa perspectiva transversal, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente poderia tranquilamente ter substituído todas as vezes que a gente falou aqui de diversidade sobre inovação. Teria sido sinônimo. Porque eu sempre falo isso, não existe nada mais inovador do que o humano. Tecnologia é meio. Gente, assim, a gente poderia inclusive fazer um podcast só para falar sobre tecnologia, o que a gente está discutindo, e no ano que vem provavelmente seria outra coisa. Porque tecnologia é ferramenta, né? Inovação é cultura. Né? E pensar inovação e pensar cultura é pensar pessoas. As pessoas que estão fazendo essa construção. Então, por isso que diversidade é tão transversal. Porque o que a gente quer é esse novo momento. O que a gente quer é mais resultado. O que a gente quer é ser mais inovador, ser mais criativo. O que a gente quer é fazer sentido para as pessoas. Mas não só para as pessoas, para a gente também. Porque eu quero muito no final do dia, e eu vejo que o Fábio traz muito isso, Malu, o Gui, a gente está mais próximo agora, de que assim, eu quero muito me orgulhar das escolhas que eu estou fazendo. Eu quero muito enquanto profissional de comunicação. E, gente, de verdade, eu tenho um orgulho tão grande de ser profissional de comunicação, porque eu tenho, sabe, aquelas escolhas que a gente fez na vida, de falar assim, não, eu faço um negócio que eu acho real que muda o mundo. Eu acho, assim, que a gente faz parte meio que de um clube de pessoas que são muito inteligentes e que pensam o mundo de uma outra forma. Só que, muitas vezes, essa perspectiva da inteligência daquilo que muda o mundo não considerou outras existências. E o que a gente está fazendo é isso. Assim, olha só, é para vir todo mundo para a sala, para pensar um futuro que só vai ser possível se for para todas as pessoas. Então, esse novo momento, desse novo grupo de mídia é sobre isso. É sobre construções de longo prazo, mas que incidem mudanças agora. A gente não está desviando do nosso foco, o grupo de mídia não mudou a sua missão, a sua visão. O que a gente está trazendo é uma forma diferente de fazer, que a gente acredita que é muito mais eficaz, é muito mais inteligente, porque considera que não vai ter mais uma hierarquização de saberes e de possibilidades. O que a gente quer é fazer tomadas de decisões hoje para construir esse futuro hoje que todo mundo no final do dia quer viver, seja para a gente na pessoa física, enquanto seres humanos, seja enquanto profissionais e para as organizações que a gente trabalha e para esse mercado que hoje a gente está construindo. É isso. Obrigado. É difícil falar depois de vocês duas, mas tudo bem, tentar. Não, acho que tem uma questão que quando eu estava na formação do grupo, eu falei, cara, eu quero, tá bom, eu aposto, acho que estamos indo para o caminho certo, eu quero entrar no comitê de educação. Eu não quero nenhum outro, eu quero comitê de educação. E cada vez mais, com essas conexões que a gente está tendo, eu vejo que eu tomei a decisão certa. Assim, da onde estou indo. Muito acho que é isso, assim, acho que é questão de o legado do que a gente está trazendo e do que a gente está buscando, sabe? Essa disseminação de conhecimento, é isso que a gente tá indo, tá buscando. De novo, a gente vai errar. A gente está lançando agora, gostei da palavra, de pilotos. Bootcamp, o e-learning, a trilha de conhecimento, junto com a Soul Code, trazendo outros profissionais para ajudar nisso, trazendo conhecimento. Eu acho que é isso que eu quero passar, assim,
o que o grupo está trabalhando. Acho que isso é uma coisa que a gente vai desenvolver mentoria, shadow que a gente está fazendo. Acho que esse legado de conhecimento, acho que é o que a gente está buscando. E aí o grande ponto para mim é, a gente não vai fazer isso sozinho, não vamos ser nós que vamos fazer. Eu até tô falando, cara, tô começando essas iniciativas do Young junto com algumas outras pessoas que eu não vou citar nomes, senão eu vou esquecer alguém. A gente está começando essa plataforma de e-learning, a gente está começando esse bootcamp, mas assim, as pessoas precisam ver que o grupo é diferente e está num novo momento, está disseminando essa informação. Porque eu já estou numa posição que depois eu vou precisar de ajuda para outras pessoas virem, para outras pessoas fazerem. Acho que é esse crescimento exponencial que a gente precisa, de pessoas ajudando, de fazer por deixar um legado, deixar uma coisa boa por aí, e não só fazer, sabe? Eu acho que é isso. E quem quiser participar do grupo de mídia, tá aberto, assim, quiser fazer a coisa certa, e educação tá precisando de ajuda. Não, isso é importante, né, Gui? Convidar, se você tem algum tempo livre que quer ajudar, você tá trabalhando com mídia, esteja você onde estiver e quiser colaborar com parte do seu tempo, todo mundo aqui colabora. A gente é uma entidade sem fins lucrativos, então precisa muito de gente, de braço, de gente que está a fim de trabalhar. Então, contate a gente, fala com a gente nas redes sociais, a gente está super aberto a ter mais gente. Bom, muito obrigado, é muito bom falar com vocês, ter vocês aí no dia a dia junto com a gente, tentando construir um futuro melhor dessa nossa profissão tão bacana que é a mídia, tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigada, a gente tá mais.